Choque. Drones da OTAN estão atingindo Moscou. Putin está se engasgando de raiva. A Rússia busca um pretexto para atacar o Báltico. A amizade entre Kiev e Tóquio fez o homem do bunker se trancar a 7 chaves. Maliuk finalmente chegou à mina de ouro do Kremlin. A fragata Capitânia foi para o fundo. O avião de elite do ditador foi despedaçado ao vivo. Momento épico. O SBU ainda não disse tudo. A palavra final ainda está por vir. Pode não haver eleições na Hungria. Orbán está inquieto e criando escândalos com a Rússia. Os Estados Unidos fizeram sua escolha. A oposição está pronta. Enquanto isso, a própria Rússia entrou em um estado de apocalipse total. O Daguestão foi inundado. Putin desencadeou uma catástrofe no Cáucaso. Milhares de vítimas. Isso não pode mais ser escondido. Belarus está começando uma guerra. Lukashenko acreditou em si mesmo e finalmente ousou. Tudo isso em nossa edição do Ponto Infernal. Aconteceu. Putin está vendo drones da OTAN. O homem do bunker está furioso e culpa os países bálticos por ataques à Rússia. Zakharova e Peskov já não sabem mais por quais megafones gritar. O plano astuto do Kremlin. Se não pode avançar, começará o terror de informação. Lituânia, Letônia e Estônia são demais para o ditador. Putin está se contorcendo em seu gabinete. Ucrânia e Japão apertaram as mãos. Tecnologias de drones de última geração estão em jogo. Nossos drones parecem ter feito o seu trabalho. Moscou não pode fazer nada. Seria este o prenúncio de um fiasco épico? Vejamos. A Rússia ameaçou os países bálticos por causa da Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, fez ameaças veladas aos países bálticos, acusando-os de supostamente ceder seu espaço aéreo à Ucrânia para ataques em território russo. Zakharova observou que os países bálticos receberam um aviso correspondente. Um aviso correspondente foi feito a esses países. Se os regimes desses países tiverem bom senso suficiente, eles ouvirão. Se não, eles terão que lidar com a resposta. Segundo alegações do lado russo, os países bálticos estariam permitindo que a Ucrânia use seu espaço aéreo para ataques a portos russos no Mar Báltico. Trata-se de ataques de drones que, segundo a versão da Rússia, poderiam ter voado pelo território desses estados. Após os primeiros casos de drones ucranianos atingindo o território dos países bálticos, o espaço de informação russo começou a espalhar a versão de seção do céu à Ucrânia. Ao mesmo tempo, não há confirmações oficiais de tais acusações por parte dos próprios países bálticos. Acho que tudo isso deve ser interpretado como tentativas de pressão sobre esses países para que parem de prestar apoio à Ucrânia. Ao mesmo tempo, é sabido que não há fatos de que a Ucrânia realmente envie seus drones através dos países bálticos para atacar o Mar Báltico. Mas para a Rússia é bastante difícil aceitar calmamente esta situação, que além de destruir as exportações de petróleo russas, também desfere golpes bastante dolorosos no regime de Putin, na sua estabilidade e na forma como o próprio regime tenta posicionar-se como invencível. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez declarações semelhantes, sugerindo também uma possível resposta à Europa por alegadamente ceder espaço aéreo à Ucrânia para ataques contra a Rússia. Moscou tomará medidas se os países da União Europeia estiverem realmente a fornecer espaço aéreo para ataques de drones contra a Rússia. Certamente, acreditamos que se houver a cedência de espaço aéreo para a realização de atividades terroristas hostis contra a Federação Russa, isso obrigar-nos-á a tirar as conclusões devidas e a tomar as medidas adequadas. Perante a intensificação dos ataques ucranianos contra as infraestruturas militares e energéticas da Rússia, nomeadamente na região do Mar Báltico, a Rússia reforça a retórica contra os países membros da OTAN na região. Na verdade, os russos sabem perfeitamente que os drones ucranianos não sobrevoaram os territórios da Lituânia, Letônia e Estônia, mas estão apenas a aproveitar o momento para intimidar os vizinhos. Os russos tentam intimidar psicologicamente os países bálticos para que reduzam o apoio à Ucrânia. Caso contrário, ameaçam com uma invasão militar direta, o que coincide com inúmeras notícias nos meios de comunicação mundiais, bem como com as teses de Trump de que não ajudará os países da OTAN caso sofram algum tipo de ataque militar. Pois,
Na verdade, todas as acusações da Rússia são infundadas. Todos sabem disso perfeitamente. Não há provas, mas a Rússia está novamente a tentar pressionar os vizinhos, usando a guerra na Ucrânia como argumento. Mas isso não é tudo. O Kremlin entrou em pânico devido à cooperação entre a Ucrânia e o Japão no domínio das tecnologias militares de drones. Maria Zakharova afirmou que tal parceria prejudica os interesses de segurança da Rússia. Ao ajudar o regime neonazista de Zelensky, o Japão envolve-se cada vez mais no conflito em torno da Ucrânia, causando assim danos adicionais às relações com a Rússia, que se degradaram seriamente por culpa de Tóquio. Recentemente, a empresa japonesa Terra Drone Corporation assinou um acordo de cooperação estratégica com a empresa ucraniana Amazing Drones, que se dedica ao desenvolvimento e produção de drones interceptores. A Terra Drone anunciou a intenção de aumentar a sua presença na Ucrânia. Na Rússia, a cooperação entre o Japão e a Ucrânia não foi bem vista. Tendo em conta as sistemáticas provocações criminosas da Ucrânia com o uso de drones contra alvos civis em território russo, consideramos tal passo, realizado claramente com o apoio das autoridades oficiais, como abertamente hostil e prejudicial aos interesses de segurança do nosso país, incluindo a proteção da população civil. É óbvio que tais decisões não contribuem para uma resolução rápida da situação na Ucrânia, mas apenas prolongam as hostilidades. Gostaríamos também de lembrar que as armas que representam uma ameaça ao nosso país e aos nossos cidadãos, bem como as instalações de produção na Ucrânia, são alvos militares legítimos para as Forças Armadas da Federação Russa. Tal retórica é usada pelo Kremlin para legitimar ataques contra a infraestrutura civil e industrial da Ucrânia. Na verdade, a irritação de Moscou é causada pelo fato de que a vantagem tecnológica da Ucrânia, apoiada pelo poder do complexo industrial militar japonês, põe fim aos planos do Kremlin de captura rápida de territórios e rendição forçada. Uma verdadeira sensação. As Forças Armadas da Ucrânia abriram as portas de um verdadeiro inferno para o inimigo. O efeito dominó foi desencadeado. A frota do Mar Negro da Federação Russa está diminuindo diante de nossos olhos. A aviação de elite de Putin é queimada sob comando. O Kremlin admite, esta é uma verdadeira febre de drones. O Serviço de Segurança da Ucrânia faz o inimigo gritar, Malyuk aperta o botão. Ataques onde a Rússia menos esperava. A defesa aérea está desligada, dizem que não faz sentido. Quando será o ataque decisivo? Não perca as primeiras previsões. O navio almirante da frota do Mar Negro, a fragata Almirante Makarov, foi destruído por um drone das Forças Armadas da Ucrânia. Ele estava no porto de Novorossiysk. O navio foi usado para lançar mísseis calibre contra a Ucrânia e também foi considerado o navio almirante de fato da frota do Mar Negro após o naufrágio do cruzador Moskva. Bem, agora, ao que tudo indica, o navio almirante Makarov não disparará mais mísseis calibre. Esta é uma conquista séria das Forças Armadas da Ucrânia e um golpe bastante sério no potencial ofensivo de mísseis das tropas russas. Além disso, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relatou o ataque a uma aeronave anfíbia anti-submarino B-12 no aeródromo de Katia. A direção principal de inteligência acrescentou que a aeronave anfíbia B-12 Shaika estava equipada com todos os dispositivos necessários para montar e controlar operações de combate com submarinos. Não apenas armas caras, mas a principal fonte de reposição do Tesouro Russo está sofrendo com os drones ucranianos. Pela segunda semana consecutiva, os ataques às refinarias de petróleo no Mar Báltico não pararam. O combustível está simplesmente jorrando lá. Em Ust-Luga, eles não têm tempo para apagar incêndios e fazer reparos, porque os drones chegam lá quase o tempo todo, bloqueando assim o embarque do ouro negro. Surgiram relatos de que em Ust-Luga foi retomado o carregamento de petróleo e derivados foi retomado. Um petroleiro se aproximou, estava carregando e tudo mais.
Mas já nesta noite, na noite de hoje, surgiram relatos de que, a alegria em Ust-Luga durou pouco e houve outro ataque de drones. Além dos portos de Ust-Luga e Primorsk, um ataque atingiu o terminal de petróleo Cheskaris em Novorossiysk. Como resultado do ataque, 6 de 7 postos de carregamento de petróleo, usados para carga e descarga de petroleiros, foram danificados. Este terminal é um dos maiores complexos de transbordo de petróleo e derivados no sul da Rússia e abastece as tropas russas na Ucrânia. O SBU trabalha consistentemente para reduzir o potencial militar, econômico e logístico do inimigo. Tais operações continuarão no futuro, até que a Rússia cesse sua agressão contra a Ucrânia. Cada ataque desse tipo mina a capacidade do inimigo de financiar a guerra e de prover recursos às suas tropas. Na prática, os ataques ucranianos às maiores refinarias russas pararam a exportação de petróleo e logo a entrada de dinheiro no Kremlin. A Rússia exporta anualmente cerca de 250 milhões de toneladas de petróleo e de 100 a 130 milhões de derivados. Cheskaris tem uma capacidade máxima de 75 milhões de toneladas. Primorsk, no Mar Báltico, que foi mencionado antes e do qual sempre se falava, tem 74 milhões de toneladas. E Ust-Luga, que foi alvo de outro ataque esta noite, tem cerca de 30 milhões de toneladas. Se 3 portos estão fora de operação, 2 no Báltico e 1 no Mar Negro, então cerca de metade das exportações de petróleo russas param por um tempo. Ultimamente, as Forças Armadas da Ucrânia têm atacado a Rússia com muito mais frequência e eficácia do que o exército russo. Segundo dados oficiais, a defesa aérea russa interceptou 7.440 drones ucranianos de vários tipos em março. Não se sabe quantos atingiram seus objetivos. Por sua vez, a defesa aérea ucraniana abateu 5.935 Shaheds e drones de outras modificações. Isso representou 89,8% dos alvos abatidos, o que significa que a Ucrânia assumiu a iniciativa nesses ataques. Antigamente, o número de ataques de drones era visto como uma grande vantagem do exército russo. Agora, a indústria de defesa ucraniana superou o atraso na produção de drones, e os ataques das forças armadas são tão eficazes e massivos que o Kremlin já não sabe como pará-los. Explosão inesperada em Budapeste. Pode nem haver eleições. Orbán já não pode ser parado. As convulsões agonizantes de Moscou no coração da Hungria. Os Estados Unidos rejeitaram a mão do primeiro-ministro. A visita de J.D. Vance não seguiu o roteiro planejado. Isso aconteceu de forma inesperada. A Rússia parece estar indo para um conflito aberto com sua antiga melhor aliada. É difícil acreditar nisso. A oposição cria novos contatos com Washington e para o primeiro-ministro já prepararam uma cela na prisão. Fique por dentro primeiro. Viktor Orbán continua a sabotar as eleições na Hungria. A história da falsa explosão do gasoduto pela Ucrânia não funcionou, então agora apostam no estado de emergência e no adiamento da votação. Até o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, já chegou para apoiar Orbán em sua agonia pré-eleitoral. A propósito, pela primeira vez na história da Hungria. Ele tentou reunir o que restou do eleitorado indeciso para o lado do atual primeiro-ministro, discursando em um comício em seu apoio. Analistas acreditam que isso pode funcionar em parte. Isso também é muito interessante, o quanto esse campo eleitoral instável vai apoiar o presidente Trump, né, na visão de Orbán continuar suas atividades como primeiro-ministro. Porque foi notado, por exemplo, já houve um precedente quando no ano passado os Estados Unidos apoiaram Javier Milei na Argentina. Isso foi quando houve as eleições parlamentares de meio de mandato e ele ganhou lá, fortaleceu suas posições. No entanto, Orbán recebe muito mais ajuda de Moscou. Lá eles estão prontos não apenas para fazer campanha, mas para agir. O resultado, dizem os analistas, foi a história da tentativa de explodir o gasoduto e agora os esforços para sabotar as eleições em geral. O arsenal ele pode ser bastante amplo. A questão é a seguinte, até que ponto a sociedade húngara também confia nisso? Bem, ou seja, vemos que, em princípio, muitas dessas coisas são feitas de forma grosseira, e isso é muito bem, digamos, visível.
Considerando que os estrategistas políticos russos trabalham na campanha de Orbán e que a diferença está aumentando e não diminuindo, isso também é bastante revelador. Orbán também vê as pesquisas, por isso a cada dia ele se torna apenas mais perigoso, explicam os especialistas. Ele já não tem muito a perder, e na situação em que restam poucos dias no cargo, a equipe do primeiro-ministro húngaro pode chegar a qualquer extremo. Para Orbán, estas eleições são como uma questão de vida ou morte. Durante todo esse tempo em que esteve no poder, considerando que ele, em princípio, e provavelmente era difícil para ele imaginar que um dia seria substituído, ele obviamente baixou a guarda. E muitos falam sobre penas de prisão bem reais que o Orbán pode pegar por todas as falcatruas que ele cometeu enquanto estava no cargo. Principalmente ligadas ao financiamento vindo do Kremlin. A coleção de bajulação do Orbán em relação a Moscou, a Bloomberg acrescentou mais uma ontem. Sim, jornalistas viram a transcrição de uma conversa entre Orbán e Putin, onde Viktor disse estar pronto para se esforçar ao máximo para ajudar Putin na guerra na Ucrânia, e até se comparou ao rato da fábula que ajuda o leão a sair da jaula. Segundo a transcrição, essa fala fez o Putin rir, e a informação em si, obviamente, derrubou ainda mais a popularidade do Orbán. Na Hungria, sociólogos já dizem que isso indica, na verdade, que haverá não apenas a troca de um novo líder, um novo primeiro-ministro, mas uma mudança no sistema que o Orbán construiu ao longo dos últimos 16 anos. Alguns analistas acreditam que o aumento do interesse dos Estados Unidos pela Hungria também evidencia isso. Considerando os acordos com Washington para a compra de gás liquefeito, a visita do Vance pode ser um desejo dos Estados Unidos de garantir os contratos, independentemente de uma mudança de governo no país. O Trump, que também se posiciona de forma crítica à União Europeia, decidiu ocupar os espaços que antes eram preenchidos pela Rússia. Por isso, não descarto o cenário de que, caso o governo húngaro mude, esse mecanismo de aumento no fornecimento de recursos energéticos alternativos dos Estados Unidos, em vez dos que vinham da Rússia, seja mantido. O que é especialmente importante agora que, devido ao conflito no Oriente Médio, os preços do petróleo e do gás estão subindo. Quanto aos cidadãos comuns, parece que eles finalmente entenderam tudo. As promessas do então jovem Orbán e do partido Fidesz, após mais de uma década e meia, nunca se tornaram realidade. E, em alguns aspectos, a situação até piorou. Especialmente no que diz respeito ao Estado de Direito e aos direitos humanos, nós sabemos, a reforma judiciária lá está totalmente parada. A reforma dos direitos humanos também enfrenta grandes críticas por lá agora. E também hoje, entre todos os 27 países da União Europeia, em termos de corrupção, a Hungria está em último lugar. Agora os húngaros que conhecem a corrupção de perto têm a chance de mudar suas vidas. Se eles vão querer isso ou não, veremos já no dia 12 de abril. Urgente! A Rússia está refém de uma catástrofe terrível. O Daguestão está ficando debaixo d'água. O mau tempo atingiu uma cascala e, além disso, uma represa rompeu. Milhares de pessoas estão isoladas. O governo finge que está tudo sob controle. A declaração de estado de emergência já não adianta mais. O apocalipse do século. O culpado disso é o Putin. O Kremlin envenenou a vida do seu próprio povo. Uma dura vingança pela Ucrânia veio do lado mais inesperado. Você precisa ver isso. Não perca! Daguestão. Vingança da natureza ou total indiferença do governo russo? É uma desgraça dessas. Em pleno século XXI. Há mais de 10 dias, o Daguestão e a Chechênia não conseguem se livrar das consequências das chuvas recordes desde 28 de março. E o problema não é que o governo esteja inativo. Eles têm uma desculpa pronta. É um desastre natural, não temos culpa. Mas, no entanto, está tudo sob controle, como sempre. Embora pareça mais um relatório de rotina para o Putin. Até o momento, a situação no Daguestão permanece controlada por todos os órgãos do governo. Enquanto isso, na República não há luz, nem água, nem comunicação. E os pobres russos são forçados a ajudar a si mesmos. Ajudem-nos a retirar o nosso povo. Nossos caminhões Kamaz, muitos deles atolam, eles não conseguem sair. E claro, não poderiam faltar os apelos ingênuos dos moradores ao governo. Acontece que chuvas anômalas assim nem sequer são motivo para declarar estado de emergência. Interessante, por que será?
incluindo também deputados que atuam em nível republicano, por exemplo. Eles disseram que não há necessidade de declarar estado de emergência ou calamidade. Alguns distritos já receberam ajuda para cobrir os danos materiais. Por isso, pedimos respeitosamente que o nosso distrito de Novolaksk também seja incluído entre aqueles que estão em estado de emergência, para que possamos receber o apoio necessário. Ah, então é esse o problema. Receber algum tipo de ajuda, provavelmente financeira. Na verdade, vários mecanismos diferentes entram em jogo nesse processo, inclusive se, por exemplo, a propriedade estivesse segurada, isso poderia ser visto como força maior e assim por diante. Ou seja, é preciso analisar separadamente por que as autoridades temem declarar estado de emergência ou até mesmo de calamidade. Enquanto isso, no próprio Kremlin ainda há silêncio, mas não é de se estranhar. Putin provavelmente esperava que a situação passasse, mas não foi bem assim. A barragem no reservatório de Kadzus também se rompeu. Como quem diz, aqui está o que você merece. O bumerangue de Kakhovka. Mas parece que o que mais surpreendeu o líder do Daguestão e o prefeito de Makhachkala foi a casa destruída, pois vieram justamente para vê-la. Mas o mais interessante é a alocação do orçamento para a região, pois há 3 anos o chefe do Daguestão anunciou alegremente a notícia da alocação da maior soma de financiamento, 12,5 bilhões de rublos. Mas para onde foi esse dinheiro? Certamente não para o fortalecimento e modernização da cidade. Nada foi feito. Consequentemente, se algo foi feito apenas no papel. Isso significa que, mais uma vez, o dinheiro acabou nos bolsos dos funcionários e a região estava totalmente despreparada para a situação crítica que surgiu. Ou seja, nada mesmo, nem o escoamento foi consertado, nem a barragem foi reforçada. Bem, nada foi feito. Tudo bem, você pode pensar, algumas casas de moradores foram destruídas, mas provavelmente a infraestrutura crítica já é uma história totalmente diferente. Ou será que não? Nas subestações que alimentam quase metade de Makhachkala, parece que também não foram tomadas medidas. Se tivessem ao menos colocado sacos de areia em volta, já seria bom. Tudo na Rússia de hoje é feito com perdão da palavra de qualquer jeito. Sim, não vamos dar nome aos bois. Todos entendem como é, pelas coxas. Porque o governo está preocupado exclusivamente com a guerra e todo o dinheiro vai para a guerra. Além de estarem um pouco preocupados em restringir a disseminação de informações e fechar a internet. Essas são as 2 preocupações que ocupam o governo. Para as pessoas, diremos mais uma vez, Putin não dá a mínima para as pessoas de jeito nenhum. Putin acordou ou fingiu estar dormindo todo esse tempo. O mestre do Kremlin finalmente se ocupou do Daguestão e de forma bem séria. Recebeu relatórios por telefone sobre a situação na região. Bem, por que agora isso está claro porque aconteceu pela 2ª vez e houve vítimas humanas? Já era preciso dizer alguma coisa em algum lugar, não é? E como dizem, se isso realmente for seguido pela renúncia do chefe do Daguestão, é uma forma de preparar a opinião pública de que Putin está presente, está vigilante e no comando. Se você pensava que ele estava escondido em um bunker, não é o caso. E a questão aqui não é a vingança da natureza pela guerra sangrenta contra a Ucrânia, mas sim que o próprio sistema é incapaz de lidar até com tarefas elementares, onde deveria haver controle e responsabilidade, a corrupção e indiferença. Quando o governo não depende em nada das pessoas, não há interesse desse mesmo governo em reagir a tempo, porque o governo acredita que nada depende dessas mesmas pessoas. E só quando o problema se torna, bem, tão relevante para as relações públicas, eles são forçados a reagir a ele de má vontade. Eis como o Putin reagiu. Como resultado, qualquer chuva ou inundação vira uma catástrofe que poderia ter sido evitada. Mas as autoridades não fazem nada vez após vez, porque no fundo não se importam.
Neste momento, a Bielorrússia prepara uma ofensiva ativa. Uma nova guerra começa, o fogo foi aceso. Drones russos voam através de Lukashenko. O Batka esconde tudo? Moscovo deu um mau exemplo a Minsk e, ao que parece, pode vir a pagar por isso. Um cenário familiar já está sobre a mesa. Para que lado o ditador bielorrusso dará o primeiro tiro e será que ele não acabará dando um tiro no próprio pé? Veremos isso em instantes. O regime de Putin prepara uma nova base para ataques contra a Ucrânia, desta vez vindo da Bielorrússia. Não pode haver tempo de paz, Pavel. Estamos nos preparando para a guerra. Moscovo planeia instalar bases de drones de longo alcance na Bielorrússia, um passo que pode reduzir o tempo de reação da defesa aérea ucraniana e mudar o equilíbrio das ameaças. A Bielorrússia nunca esteve tão preparada para a guerra como está hoje. Em todos os 31 anos de Lukashenko no poder, ele nunca investiu tanto no desenvolvimento do setor militar na Bielorrússia. E os números falam por si só. Só na última semana, a Federação Russa lançou cerca de 400 drones de longo alcance e dezenas de mísseis contra a Ucrânia. O impacto principal foi na infraestrutura civil. Há mortos e dezenas de feridos. Putin não consegue, o exército de ocupação de Putin não consegue realizar nenhuma ação ofensiva. Isso não existe e o exército de Putin não tem potencial para ações ofensivas. E Putin e o seu comando mudaram totalmente o foco para ataques às cidades pacíficas da Ucrânia. E isto é apenas parte de uma estratégia ampla. Após o ataque massivo de 24 de março, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou: Moscovo prepara-se para uma nova fase de escalada. Temos informações claras de que a Rússia planeia instalar mais estações terrestres de controle de drones de longo alcance, tanto nos territórios ocupados da Ucrânia como 4 estações na Bielorrússia. Iremos reagir em conformidade. Se antes a Bielorrússia era usada como um corredor conveniente para a guerra, agora as máscaras caíram. Minsk envolve-se cada vez mais no conflito, passando de território de trânsito a uma base russa completa para ataques contra a Ucrânia. Desde 2022, tropas já entraram por aqui, mísseis foram lançados e a ofensiva contra Kiev começou. E pelos vistos, o ditador bigodudo já está pronto para expor abertamente a Bielorrússia a um ataque direto. Para a Ucrânia são novos riscos e o fator-chave aqui é a distância. A menor distância de Kiev até a fronteira com a Rússia é de 200 a 250 quilômetros. Esse é o tempo que favorece a defesa aérea ucraniana. Mas se as posições de lançamento surgirem na Bielorrússia, a distância cairá para cerca de 100 quilômetros, o que significa menos tempo de detecção, menos tempo de reação e um risco muito maior de romper a defesa aérea. E nessa configuração, não é apenas a Ucrânia que fica sob ataque. Os riscos se aproximam rapidamente das fronteiras da OTAN. A Rússia é uma sociedade civil destruída, voltada apenas para a guerra, e somente com a guerra a Rússia e sua liderança podem existir com sucesso. Podemos falar de guerra, claro, mas é natural que todos os especialistas concordem. A Rússia será absolutamente incapaz e impossibilitada de travar qualquer guerra significativa contra as forças europeias unidas. A única coisa que Putin consegue fazer hoje é a desestabilização. Mas até isso já está se tornando difícil. Ao mesmo tempo, diante dos fracassos no fronte, o Kremlin aposta no que faz de melhor: a intimidação. E a Bielorrússia se torna uma ferramenta-chave nessa estratégia, uma plataforma para aumentar a pressão e expandir a zona de ameaça. Por hoje é só. Eu sou Darina Rutskalo. Mais notícias impactantes na nossa próxima edição. E por enquanto, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!